Laroyê, Laroyê, Mongubá, Laroyê, Laroyê, Mongubá, Laroyê, Exu é Mongubá, Laroyê, Laroyê. Vamos lá, Senhor Exu, abra os caminhos. O que me traz a capoeira? Fala, birimbau! Me conte a capoeira. Mas antes de tudo, eu vou me apresentar. Eu me chamo Mestre Peroba e eu vim aqui para dialogar. Eu vim contar um pouquinho sobre África, sobre capoeira, sobre resistência, ancestralidade. Iaiá, oh iaiá, acende o candeeiro, iaiá. Olha a luz ofuscante das candeias e o clarão da lua cheia é quem faz o terreiro clarear. Hoje tem festa no quilombo de Palmares, já se ouve pelos ares, olha o som estridente do tambor. Soltou um rabo de arraia certeiro, olha o jogo de Angola rasteira, olha o bote da cobra coral, com a ligeireza dos ares, destreza fundamental. Oh, mas quem paga o pato? Capitão do mar, na luta do bem contra o mal. Oh, iaiá, África, 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 sim, vamos falar de África. África, 1400. A Europa começa o genocídio do povo negro. Sim, a Europa, os europeus, especificamente os portugueses. Vamos falar de Portugal. Vamos falar de Portugal. Portugal se dá início a um massivo massacre do povo preto, com a escravidão, com o genocídio. Sim, eles invadem a África, sequestram os pretos e escravizam. Mas por que eles escravizam os pretos? Qual a grande sacada? Qual o motivo? Por que Portugal faz isso? Sim, o tráfico de escravos é um negócio lucrativo. Pois a partir desse momento, Portugal passa a ter uma mão de obra totalmente barata. Totalmente barata, uma mão de obra barata. Mas barata para quem essa mão de obra? Se essa tal mão de obra que se diz barata, custou a vida de milhões de pretos que vieram da África, vieram escravizados. Então essa mão de obra, ela nunca foi barata. Essa mão de obra, ela foi muito cara. Ela custou a vida dos meus ancestrais. Ela custou a vida dos seus ancestrais. E essa mão de obra, ela custa vidas até hoje. Até os dias de hoje, essa mão de obra, essa maldita mão de obra que os portugueses acometeram o povo preto, custa milhões. Milhões de vidas pretas. E vidas pretas importam. E tudo isso, meus camaradas,
com consentimento da igreja, sim, com consentimento da igreja, pois afirmavam os papas daquela época que os pretos não tinham alma. E se os pretos não tinham alma, então eles eram passíveis de serem escravizados. Sim, pois se não tem alma, pode ser escravizado. Esse era o discurso que era tido em pleno século XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. Sim, meus camaradas. 4 séculos do mesmo discurso. 4 séculos do mesmo sofrimento. 4 séculos. Imagina. Então os pretos eram sequestrados de Portugal. E como era feito esse sequestro? Como que era essa história, afinal de contas? Para onde eles iam? Qual o destino dos escravizados? Sim, eles eram escravizados e eles eram levados propriamente para o Porto de Lagos, em Portugal. Sim, Porto de Lagos, em Portugal. Chegando no Porto de Lagos, eles eram separados de suas famílias. Sim, meus camaradas, sim. Existiam homens livres, mulheres livres, reis, rainhas, princesas, crianças, adolescentes, todos com uma vida pela frente, com sonhos a serem cumpridos, metas e objetivos. E o que aconteceu? Eles simplesmente foram separados. Os pais separados dos filhos, as mães separadas dos maridos e assim sucessivamente. Sim. E lá em Portugal, eles eram vendidos. Sim, eles eram vendidos. Eram vendidos. E assim que eles eram vendidos, o sofrimento recomeçava. Sim. O sofrimento recomeçava por quê? Porque eles eram açoitados, eles eram mortos, eles eram estuprados. E tudo isso era legitimado, pois não tinha ninguém que os defendesse. Não tinha ninguém que intercedesse para que isso não acontecesse. E mais uma vez eu repito, meus camaradas, tudo isso com o consentimento da igreja, com o consentimento do Papa daquela época, dos papas daquela época, né? Afinal, estamos falando de 4 séculos. Com o consentimento dos nobres. Ou seja, a mão de obra da Europa, o que construiu a Europa, as riquezas da Europa foram saqueadas da África. Sim, as riquezas da Europa foram saqueadas da África. Porque, caso vocês não saibam, caso vocês não tenham ideia, a África, ela não é um país. A África ela é um continente. E esse continente, já naquela época, esse continente africano, ele dispunha de 54 países. 54 países. Então, em 54 países, tínhamos muitas tribos, tínhamos muitos reis, tínhamos muitas rainhas, tínhamos muita riqueza, tínhamos muita vida. E essas vidas foram ceifadas. Essa riqueza foi totalmente saqueada. Se formos para a Europa hoje, nos dias de hoje, veremos muitas riquezas em seus museus, em seus cofres. É ouro, é pedra preciosa, é a arte, é a cultura. Sim, toda a cultura, toda a arte, a tecnologia primária veio da África. Meus camaradas, eu vou contar uma coisa para vocês. O Egito fica na África. As pirâmides ficam na África. Será que é à toa que eles quebram que todas as pirâmides não têm o nariz? É, meus camaradas. Incrível que pareça, é isso daí, né? Para quem não sabe, para quem desconhece, eu faço esse recorte referente à África.
Isso é axé. Isso é axé, meu camará. Isso é axé. O que, arô? O que, arô? O que, arô, o que? Meus camaradas, passamos pela África, melhor dizendo, né? Fomos sequestrados da África, traficados para Portugal. Sim, fomos sequestrados e traficados para Portugal. Passamos pelo Porto de Lagos, fomos distribuídos pela Europa como mercadoria. Sim, meu camarada. Isso foi o que aconteceu. E aí me saiu de Portugal as caravelas. As caravelas saíram de lá com o objetivo único de encontrar as Índias. Mas qual era o objetivo de encontrar as Índias? É o que a Europa sempre fez, né? A Europa estava em busca das Índias para explorá-la, somente com o intuito de exploração. Aí Cabral pegou uma outra rota, da qual ele desconhecia, e veio parar em um continente até então desconhecido. Propriamente, ele atravessou o Atlântico. E ele veio parar no Brasil, sim, na costa brasileira. Cabral acabou saindo na costa brasileira. Isso em 1500. Mas espera aí. Eu ouvi uma outra história. Então vamos corrigir essa história? Vamos fazer esse recorte nessa história? Então, em 1500, os portugueses invadiram o Brasil. Sim, eles invadiram o Brasil. Mas por que eles invadiram o Brasil? Como eu posso afirmar que eles invadiram o Brasil? Pois o Brasil sempre foi habitado. O Brasil, ele sempre teve um povo. O Brasil, ele sempre teve um dono. Sim. O Brasil pertence aos povos nativos de nossa terra, que são os indígenas. Sim, o Brasil pertence aos indígenas. E Portugal, né, com seu regime europeu, com seu sistema genocida e colonizador, veio com essa história através de Pedro Álvares Cabral, de que descobriu o Brasil. Meus camaradas, isso é uma grande conversa, isso é uma grande enganação. O Brasil, como eu já afirmei, já havia sido descoberto. Aliás, já estava habitado. E se o Brasil estava habitado, ele não poderia ser descoberto. Então, os portugueses invadiram Pindorama. Sim, meus camaradas, eles invadiram Pindorama. Pindorama é o verdadeiro nome dessa terra. Assim, bem chamou os tupis guaranis, os donos da terra. Pois aqui tem um nome. Esse nome é Pindorama. E os portugueses, eles só tinham um objetivo, que foi o mesmo que eles destinaram todo o continente africano: saquear, explorar, escravizar. E o que eles viram que chamou mais a atenção deles? Sim, realmente é isso aqui, ó. Ibirapitinga. Ibirapitinga. Os portugueses ficaram fascinados
com a quantidade de Ibirapitinga que eles encontraram no Brasil. Aliás, até vou me corrigir, né? Que eles encontraram em Pindorama. O que é Ibirapitinga? Ibirapitinga é nada mais, nada menos que o pau-brasil, o chamado pau-brasil. Tendo isso em vista, que Brasil se deu nome após instaurada a República. Mas aí é uma outra história, é um outro recorte. Então, os donos da terra, os índios ou indígenas, eles foram totalmente hospitaleiros. Eles ofereceram fruta, ofereceram água de coco, ofereceram tudo de bom que essa terra podia lhes ofertar, tudo de bom que eles consumiam. Ou seja, eles trataram os portugueses como verdadeiros irmãos. Como verdadeiros irmãos. E os portugueses queriam apenas uma coisa: explorar. Explorar. Isso, meus camaradas, a invasão do Brasil se deu em 1500. Em 1500. E o que os portugueses ofereceram para os indígenas? Eles ofereceram bebidas, eles ofereceram fumo, eles ofereceram tecido, eles ofertaram sal. E qual foi a única coisa? E o que eles queriam em troca? As riquezas minerais e toda a nossa vegetação. Assim começou a exploração de nossas florestas. Ou melhor dizendo, das florestas de terras indígenas. Pois o Brasil sempre teve um dono, e esse dono são os índios. E aí, meus camaradas, o que faltava para os portugueses, né? Eles tinham poder bélico, eles tinham armas e eles tinham as más intenções. Então, aí se deu início à escravidão indígena, a escravidão dos donos da terra. Sim, eles foram muito bem acolhidos, e em troca eles ofereceram morte e escravidão. E se dá início ao genocídio dos povos naturais da terra, os tupi-guaranis e muitas outras etnias que se espalhou pelo país. Sim, o Brasil era todo habitado pelos índios. Sim, meus companheiros, caso vocês não saibam, o Brasil existia povos indígenas, nações indígenas, de leste a oeste e de norte a sul do país. Sim, com certeza, com toda certeza. E os povos, todos eles, sempre viveram em plena harmonia com a terra, em plena harmonia com os animais. Pois sim, com certeza, eles compreendem, até os dias de hoje, como a natureza funciona. E além do genocídio, além da escravidão, além da morte, os portugueses trouxeram as impurezas para dentro dessas aldeias. Sim, trouxeram diversas doenças que até então era inexistente para o povo indígena. E aí o que aconteceu? Certo? Após a escravidão do povo indígena, o povo indígena nunca aceitou pacificamente, de forma alguma, de jeito nenhum. E aí se deu início a uma verdadeira guerra, a uma verdadeira carnificina, aonde os portugueses perderam. Sim, os portugueses perderam. Eles não conheciam a geografia local e eles subestimaram o povo indígena, o povo natural da terra, os verdadeiros donos do país. E aí, durante constantes investidas do povo indígena, eles decidiram, né, para manter a sua própria vida, parar
com a escravidão do povo indígena. Eles viram que, para eles, acabou não sendo como eles costumam dizer, né? Costumavam dizer, acabou não sendo um negócio lucrativo. Simples, começou a morrer muitos portugueses, muito mais que indígenas, e eles não sabiam de onde poderia vir o seu inimigo. Eles não sabiam se poderia vir de noite, poderia vir de dia, e a que hora eles iam atacar e como eles iriam atacar, pois armaram diversas emboscadas e tiveram sucesso nessas emboscadas. Só que uma coisa né, me traz uma excelente reflexão, né? Imagina se quando o primeiro português tivesse colocado o pé aqui no Brasil, se o povo indígena eles tivessem investido realmente um ataque, ou seja, cravado de flechas quem quer que seja, quem quer que colocasse o pé no seu país. Sim, com certeza hoje a história ela seria totalmente diferente. Pois, meus camaradas, eu apenas estou contando uma história, é apenas uma visão, a visão de um mestre de capoeira. Ou seja, não é a visão eurocêntrica. Então, é apenas uma história, apenas um conto, e ele foi coletado a partir de algumas informações, algumas pesquisas, muita leitura e muita empatia pelos povos que foram oprimidos. Correto? Mas vamos dar seguimento. Então, por volta de 1508... Opa! Por volta de 1508, atravessou o Oceano Atlântico o primeiro navio negreiro, o primeiro tumbeiro. Sim, meus camaradas, ele saiu de Laos, de Portugal. Ele veio repleto de pretos que foram escravizados, que foram afastados de sua família, afastados de sua história, afastado de suas crenças, afastado de sua terra. Pois lá eles também viviam em harmonia com a sua terra, com o seu povo. Sim, meus camaradas, sim. Foram sequestrados, levados para Laos, e de Laos eles foram separados de sua família. Pais foram separados de filhos, esposas foram separados de rainhas. Sim. Sequestraram também reis e rainhas. Sequestraram tribos inteiras, famílias inteiras. E com o único objetivo, explorar, com o único objetivo, escravizar. Sim, esses povos, os pretos africanos, eles vieram para o Brasil através dos portugueses, os sequestradores. Eles trouxeram com um único olhar, com um olhar escravizador. Vieram aqui para essa terra para ser mão de obra. E mais uma vez, os europeus, os portugueses, eles se utilizam da mesma técnica, da mesma estratégia e fazem refém um povo à sua própria sorte, enquanto mão de obra barata, mão de obra escravizada. Ou seja, mão de obra barata na visão do colonizador, né? Por que mão de obra barata? Porque essa mão de obra, ela custou vidas. Vidas pretas importam. Vidas indígenas importam. E esses dois povos, eles sofrem o genocídio até os dias de hoje, meus camaradas. Até os dias de hoje.
Então, ó, uma coisa eu afirmo para vocês. Nenhum descendente de europeu é responsável pela escravidão indígena e pelo genocídio indígena. Mas eles colhem todos os benefícios dessa escravidão e desse genocídio. Nenhum descendente de europeu, ele é responsável, que vive hoje, ele é responsável, ele pode ser responsabilizado pela escravidão preta e pelo genocídio do povo preto. Mas todos eles colhem os benefícios da escravidão preta e do genocídio do povo preto. Porém, temos que reconhecer que os descendentes de europeus, até os dias de hoje, eles promovem o genocídio do povo indígena. E eles promovem o genocídio do povo preto. Sim, meus camaradas. Essa é a grande verdade. Os descendentes dos europeus são eles que realizam essas ações. Não é o povo preto e não é o povo indígena. Mas vamos lá, meus camaradas. Vamos retomar. Então, o povo preto que foi escravizado, eles vieram da África. E como eu já repeti, eu torno a falar para vocês. A África, naquela época, ela tinha 54 países. Sim, a África, para quem não sabe, eu torno a repetir, é um continente. E os povos que vieram para o Brasil, vieram propriamente de Moçambique, que é um país africano, vieram de Angola, vieram de Benin, vieram da Costa do Marfim. Sim, negros bantus, cada qual com sua característica. E no meio disso tudo, eram diversas tribos. Essas tribos, elas eram inimigas. Então imagina só, as tribos eram inimigas, cada um falava um dialeto, certo? De repente podia ter os mesmos pretos de Moçambique e cada um falava um dialeto diferente. Isso por diversas questões. Cada um tinha a sua religião, cada um tinha a sua cultura, cada um tinha seu modo de viver, seu modo de ver a vida e seu modo de existir. E existiam conflitos entre eles. E a hora que eles chegam, né, para o Brasil, que eles vêm escravizados para o Brasil, eles se misturam. Já no Porto de Laos, isso em Portugal, eles já são separados novamente. E aí, meus camaradas, e aí eles fazem uma viagem que significa a morte. Sim, meu camarada, sim. Essa viagem foi a viagem mais terrível que poderia acontecer a um ser humano. Que foi dentro de um navio negreiro. Que foi num tumbeiro português. Sim. Esse tumbeiro, ele era subdividido. Em cima, ou como dizem no convés, né, ficavam os escravizadores, os marinheiros, os seus algozes. E na parte de baixo, nos porões, guardavam-se os mantimentos, guardava-se pólvora, guardava-se bebida, era um depósito, né? E tinha uma outra camada, que era uma camada baixa, certo? Uma camada baixa, uma camada totalmente difícil de ser habitada, meus camaradas. Sim, meus camaradas. Eles vieram de tumbeiros, os terríveis navios negreiros, que saíam do Porto de Laos, em Portugal, com destino ao Brasil. Sim, eram embarcações que cabia cerca de 300, 400 pretos escravizados. E quando eu digo escravizados, nas piores condições
que o ser humano pode imaginar. Sabe, esses navios, né? Tinha o convés, que era a parte superior, e tinha algumas outras camadas. E tinha uma camada que era mais ou menos de 1,5 m. Era totalmente, sabe, um ser humano em pé, era impossível ele ficar um ser humano em pé nesse espaço onde era destinado ao escravo. E onde era destinado esse espaço aos pretos escravizados, vejam bem, meus camaradas, não existia a menor condição de higiene. Sim, não existia o menor saneamento. Pois nesse local era feito dessa maneira. Eles acorrentavam os pretos escravizados pelas mãos e pelos pés, e um grudado ao outro, acorrentados, e como se não bastasse, colocavam eles em um espaço totalmente comprimido, totalmente espremido, a modo que eles não conseguiam exercer o menor movimento. Ou seja, eles ficavam naquele martírio durante 3 longos meses, 90 dias, e tudo isso no mar. Então imagina, uma pessoa que é da terra, que é da natureza, que está acostumado com a liberdade na África, nas savanas, a explorar até a vida dela normalmente. De repente essa pessoa, ela é sequestrada e ela é levada ao mar. Sim, essas pessoas que eram homens e mulheres livres, viviam livres pela África, podiam ir, podiam vir, podiam caçar, podiam pescar, podiam nadar, podiam comer suas frutas das árvores o momento que elas quisessem, poderiam praticar os seus rituais, poderiam praticar as suas danças, poderiam ouvir os seus ancestrais. Sim, meus camaradas, elas estavam constantemente dentro de sua organização, elas estavam constantemente fazendo o que mais sabem fazer, que é viver em harmonia com a natureza. Tinham lá suas diferenças, uma tribo com a outra? Sim, tinham. Né? Em todo local, sabe, nunca existiu paz, desde que o mundo é mundo, nunca existiu paz, e um ser humano, ele sempre guerreou com o outro, sempre brigou com o outro, sempre teve diferença com o outro. E essas diferenças, meus camaradas, elas eram resolvidas, a forma deles, a maneira deles. Mas nada foi tão cruel quanto a escravidão negra, quanto a escravidão preta, que se deu no Brasil. Brasil foi o último país a libertar, a abolir a escravatura. Não é brincadeira. Quase 4 séculos de genocídio. Agora eu menti, né? O genocídio continua até os dias de hoje. O genocídio ele não parou, né? Quase 4 séculos de escravidão. É, meu camarada. São 400 anos. São 400 anos. E até hoje não se fala em reparação. Não tem como falar da história do preto, como falar da história da capoeira, como se falar da história do Brasil, e não temos esse recorte. Temos que ter esse recorte. É preciso ter esse recorte. Esses são assuntos que eles são totalmente pautáveis. Não é hoje, é sempre. Então, meu camarada, então eles vieram para o Brasil, vieram de muitos locais, né, isso eu já mencionei, e vieram exatamente para ser mão de obra, ao contrário dos imigrantes europeus. Sim, vieram imigrantes da Europa também,
tempos depois, né? Mas eles vieram com outro objetivo, né? Vieram para fazer parte da colônia, para serem colonizadores. Mas vamos lá, esse assunto a gente toca em uma outra hora também, certo? Então, Quevel, eles tiveram esse martírio dentro do navio negreiro, como eu estava citando. E aí, meus camaradas, mesmo dentro do navio negreiro, o que ocorriam? Muitos passavam mal durante essa tormenta que chamavam de viagem, essa travessia, esse martírio. E se passavam mal, ficavam doentes. E se eles ficavam doentes, eles estavam acorrentados doentes. Então, meus camaradas, imagina um ser humano durante 3 meses, fazendo todas as suas necessidades básicas no mesmo local. Muitos morriam acorrentados. E eles eram mantidos naquele mesmo local. Sim, meu camarada, no mesmo local. A alimentação, a forma que era servida a alimentação, era mais desumana ainda. Quer dizer, tudo que se retrata a escravidão é totalmente desumano, não existe lógica, não existe, sabe, nada pode se justificar com o que foi feito. Mas era o seguinte, eles abriam a escotilha, a porta, seja lá o nome que se aplique, né? Eles abriam e simplesmente eles jogavam uma ração ali, eles jogavam uma ração. Sabe, ou seja, era qualquer coisa mesmo, porque, como eu mesmo disse, né, como eu citei através de estudos, né, através de pesquisas, se a Igreja Católica, né, afirmava que os pretos escravizados não tinham alma, então não tinha o porquê os escravizadores os tratarem como seres humanos e lhe ofertarem um tratamento digno, né? Eu nunca vi um tratamento digno para um ser que está sendo escravizado, né? Não existe lógica, sabe? A conta realmente ela não fecha, né? Não tem como fechar essa conta. Então eles jogavam simplesmente uma ração, um alimento que os negros, os pretos escravizados, eles se viravam para dividir, se viravam. Imagina, se viravam. E ali caia no chão, no meio de fezes, no meio de vômito, no meio de pessoas mortas, no meio de moribundos, e ali existia homens saudáveis, homens não saudáveis, mulheres, crianças, idosos. Ou seja, meu camarada, estava toda uma população, cerca de 300 a 400 pretos escravizados vindo da África, em situação totalmente deplorável, e durante esse percurso de 90 dias, muitos não chegavam vivos, né? Muitos não conseguiam concluir essa travessia. E os que não conseguiam concluir essa travessia, chegava um determinado momento que os corpos começavam a feder. Sim, né? Os corpos eles começavam a entrar em decomposição. Era a hora que os escravizadores adentravam os porões dos navios negreiros, dos tumbeiros, e retiravam os corpos. E esses corpos, eles eram lançados ao mar. Sim, eram lançados ao mar. E por incrível que pareça, acreditem ou não, por conta do tráfico do navio negreiro, né, por conta do tráfico feito pelo navio negreiro por tráfico de escravos, que durou cerca de 400 anos, né, a rota dos navios, pela rota dos navios, a rota dos tubarões mudaram. Sim,
conseguiram um feito. Eles mudaram a rota dos tubarões. Por quê? Porque os tubarões, eles passaram a seguir a rota de Portugal sentido Brasil, certo? E essa rota de Portugal para o Brasil deixava um rastro de sangue. E até os dias de hoje, os tubarões seguem essa mesma linha, essa mesma rota. Então, seja, olha o impacto que a escravidão preta, que o genocídio do povo preto, promovido por Portugal, promovido pela Europa, teve, até na natureza, né, na vida dos tubarões. Então, passados esses 3 meses, eles tinham que chegar em algum local, né? E onde eram os portos que os negros escravizados vindos da África, eles iriam parar, né? Quais seriam os locais, né, que os receberia, né? Acho que receber, acho que não é a palavra adequada, né? Que daria continuidade a esse genocídio, que daria continuidade a esse crime, né? Então eles chegavam em Porto Seguro, certo? Na Bahia, chegavam nos portos de Recife, chegava em Salvador e chegava no porto do Rio de Janeiro, entre alguns outros locais. E novamente, o preto que já foi escravizado, o preto que já foi separado, né, de seus familiares, de sua tribo, de sua terra, de sua nação, ele sofreria mais uma vez essa separação. Mais uma vez ele seria acometido a mais uma violência. Ou seja, os poucos que conseguiam se reunir, de repente até um familiar ou outro no mesmo navio, né? Ou da mesma tribo, ou de uma tribo próxima, ou que criaram alguma afinidade, alguma afetividade durante a viagem, eles eram mais uma vez separados. Mais uma vez a violência tomava conta do local. E crianças eram separadas de adultos, homens eram separados de mulheres, e eles tinham um único destino: as fazendas. Ali iria se dar início novamente ao martírio, ao genocídio, ao estupro, à amputação de membros, a todo tipo de perversidade, pois o corpo do preto, ele não pertencia ao preto. Aquele corpo, ele era comprado pelo escravizador. E assim que aquele corpo ele era comprado ao escravizador, o escravizador não tinha o menor carinho, o escravizador não tinha o menor pudor, o escravizador não tinha o menor amor. O escravizador era simplesmente o escravizador. Ele era o genocida. Era ele que praticava ou promovia os piores atos que poderia acontecer a uma pessoa, que poderia acontecer a uma nação. O escravizador. Mas vamos falar da Casa Grande, né? Fazer um recorte sobre a Casa Grande. O que seria a Casa Grande? Né? Vamos lá, então. Existia os traficantes de escravizados, de pretos escravizados. E existiam quem compravam esses pretos escravizados. Né? Então, quem comprava esses pretos escravizados era o senhor da Casa Grande. Ou seja, era quem tinha o dinheiro, era o dono do dinheiro da época. Correto? Então, vamos fazer uma analogia? Então, quando escutamos falar que tem muitas famílias
né? Muitas pessoas nos dias de hoje que têm muitas posses, e essas posses são do período colonial. Olha lá, meus camaradas, essas posses, ela vem do período escravocrata. Então o que nós temos? Temos um recorte no dia de hoje de pessoas que têm riquezas que vieram através de sangue preto. Sim. Da venda de escravo, da morte de pretos escravizados, do genocídio, do saqueamento do país. Sim, meus camaradas. Nos dias de hoje, essa é a herança maldita da escravidão. Sim. E que muitos, ou melhor, poucos, se beneficiam até hoje. E eles tentam pregar a tal da meritocracia. Olha lá, hein? Como eu falei anteriormente, né? Dá pra gente fazer uma analogia com muitas coisas. Mas vamos lá. Vamos falar da Casa Grande. Quem vivia na Casa Grande eram os portugueses, certo? Eram os portugueses. Os que eram donos das fazendas, que eram donos do engenho, os que eram donos de tudo. Donos? Mas como assim donos? Sim. Se Pedro Álvares Cabral invadiu o Brasil e ele estava a mando da coroa portuguesa, então os portugueses lá de Portugal passaram a ser dono do Brasil. Correto? Enviaram um rei para cá para ele estar sendo dono. E esse rei vendia as terras, né? Que não eram deles, eram dos indígenas. Mas vamos lá. Então, na Casa Grande vivia o dono de tudo, né? O português que era dono de tudo, né? O europeu, né? Que era dono de tudo. E nesse meio, quem ficava lá também? Ficava o capitão do mato, né? Para proteger ele, que era o seu capataz, né? Olha só, vamos fazer uma analogia, né? O capataz que perseguia quem? O capitão do mato perseguia quem? Perseguia os pretos e os indígenas, né? Se a gente fizer uma analogia com os dias atuais, né? Quem será que persegue? Até hoje, né? Desde a época da escravidão, os pretos e os indígenas, né? De onde veio o capitão do mato? O que o capitão do mato se tornou? Fica aí a pergunta, né? É uma pergunta que todo mundo tem a resposta, né? Fica fácil. Vai lá, e nesse meio, né? E na Casa Grande existiam os escravos chamados escravos domésticos, ou seja, eram os pretos escravizados que eles faziam os trabalhos domésticos. Eles cozinhavam, eles limpavam, eles cuidavam da casa e dos filhos do senhor da Casa Grande. Sim. A mãe das crianças, ela não tinha capacidade de cuidar dos próprios filhos. Vamos trazer para o dia de hoje? Né? Surgiram as babás, né? Complicado. E tínhamos também naquela mesma época as amas de leite. Olha que complicado. O que eram amas de leite? Eram mulheres pretas escravizadas, que elas davam à luz recentemente, por muitas vezes esse filho que ela tinha, era fruto de um estupro do próprio senhor da Casa Grande. Sim, do próprio senhor da Casa Grande. Ele estuprava a escrava, e a escrava com isso, aí quando o filho dela nascia, era arrancado o filho dela, era vendido, né? Muitas vezes era vendido, outras vezes ele iria ficar na Casa Grande, porém ia ter o mesmo destino, que o destino era só um, era ser escravo. E quando o filho era vendido, aquela mulher que era escravizada, ela ficava totalmente fragilizada, correto? E aí a esposa do genocida, do estuprador da Casa Grande, ela fazia o seguinte, ela dava o próprio filho
para mulher escravizada cuidar. E a mulher carente do seu próprio filho, ela passava todo o amor àquela criança e ela amamentava aquela criança. Então ela se tornava ama de leite daquela criança. E cuidava com todo o carinho, com todo o amor daquela criança. E lógico, né? E essa mulher, ela sofria também. Ela sofria abusos, ela sofria violência de diversos tipos, humilhação de várias maneiras. Era privada de tudo, pois ela continuava sendo uma pessoa que era escravizada. Só com uma única diferença. Ela estava trabalhando dentro de uma casa. Então, nos dias de hoje, né? Quando vemos as mulheres, né, principalmente as mulheres pretas, né, que são empregadas domésticas, e isso é visto com uma certa normalidade, e a essas pessoas é cerceado todos os direitos trabalhistas, é cerceado por muitas vezes salário, é cerceado o convívio com o próprio filho, com a própria família. Acho que isso tem muito a dizer a respeito dessa família que propriamente obtém, né, esse privilégio de ter uma pessoa que vai para trabalhar dignamente e essa pessoa que a emprega se comporta como um abusador, né, como um senhor da casa grande, a humilha, a maltrata seus filhos. E existem casos muito piores ainda, né? Que por muitas vezes os filhos, veja bem o que eu vou contar para vocês, os filhos dos senhores das casas grandes, eles tratavam o quê? Eles tratavam os filhos dos negros escravizados, dos pretos escravizados, como se fossem brinquedos. Sim, como se fossem brinquedos. E por muitas vezes a perversidade era tamanha que eles chegavam a cegar o filho dos escravizados. Eles mutilavam o filho dos escravizados. Ou seja, estava à total mercê das outras crianças, né? Que aprendia com os pais toda a brutalidade, pois isso se reproduzia, pois mais uma vez torna a repetir. Os pretos eram vistos como seres inferiores, né? A própria igreja pregava que os pretos não tinham alma. Então, se portanto não tinham alma, eles não tinham o menor valor para essas pessoas. Então, assim, é um recorte bem sucinto da Casa Grande, tá legal? Aí nós temos uma outra situação que se instaura, que é a senzala. É a senzala, né? O que seria a senzala? A senzala era o local de residência dos pretos escravizados. Tanto os domésticos como os não domésticos. Os que trabalhavam no campo, os que trabalhavam na lavoura, que faziam diversos serviços. Todos eles, no final do seu turno, eles iam para a senzala. E aí na senzala, né, era também uma outra forma de martírio, entendeu? Pois ali eles não tinham liberdade, ali eles não podiam realizar muitas coisas, seus cultos, seus rituais. À medida que o tempo foi passando, eles foram se habituando a camuflar os seus rituais. Sim, com certeza. Pois eles tinham seus cultos africanos, seus deuses africanos, e eles nunca por um momento perderam a fé ou a esperança nesses deuses. E lutavam sempre por dias melhores, sempre por melhores condições. Pois bem, e nesse ambiente hostil surgiu inúmeras coisas também, né? Inúmeras culturas surgiu ali dentro. Ali pôde se desenvolver o candomblé, por exemplo. Ali temos né, a questão da culinária também, né? A culinária surgiu
na época da escravidão, no período da escravidão, surgiu nas senzalas, pois na Casa Grande, né, era entregue as melhores partes, os melhores cortes do porco, e as partes que eram menos que era menos valorizada, era entregue aos escravizados para que eles se alimentassem. Então, tanto o feijão preto, quanto as partes inferiores, pé, joelho, orelha, rabo, né? Eles entregavam lá e aí eles faziam a feijoada. Surgiu também o acarajé, meus camaradas. O acarajé também surgiu na senzala. E eles praticavam seus rituais, todos utilizando tambores, certo? Tambores. Com o tambor, eles se comunicavam com seus ancestrais, se comunicavam com os seus deuses. Eles não deixaram de reverenciar as pessoas mais velhas, a pedagogia africana. E foi em um desses momentos que é onde se mistura a dança, onde se mistura a luta, onde se contempla o ritual, se contempla o sagrado. Foi neste momento que surgiu as primeiras pernadas de capoeira. E veja bem, não é a capoeira como conhecemos hoje em dia. É a capoeira que eu digo, é a capoeira luta de libertação. Era uma capoeira que não tem essa ginga que temos hoje, sabe? Esse molejo, esse balanço de corpo. Tantos movimentos, não. Era uma capoeira realmente pesada. Era a luta da sobrevivência, através da capoeira. Então assim, a capoeira luta propriamente dita. Era uma luta de defesa, era uma luta de ataque. Ou seja, eles se defendiam atacando. E aí se deu início às primeiras penadas de capoeira, que foi dentro de uma senzala. Assim, eu acredito, entendeu? Que foi dentro de uma senzala no período colonial. E isso, meus camaradas, isso não tem preço. Isso não tem preço. Sabe por quê? Porque a capoeira, ela tem pai e ela tem mãe. Ela tem pai africano e ela tem mãe africana. E ela surgiu aqui. Ela surgiu no Brasil. A capoeira, ela é brasileira. Em diversos locais do mundo, onde tiveram pretos escravizados, surgiu outras culturas. Se originou realmente outras culturas. Mas somente no Brasil que surgiu a capoeira. Então, meus camaradas, presta bem atenção. Capoeira é de matriz africana. Tem pai e tem mãe preto, que vieram da África para o Brasil. Trouxeram todo o seu ritual, trouxeram toda a sua história, trouxeram toda a sua ancestralidade. E a partir dessa ancestralidade, a capoeira surge. A capoeira surge e ela continua. Agora, meus camaradas, eu vou fazer um outro recorte para vocês. Que é um recorte, certo? É um recorte magnífico, que é o recorte do quilombo. O que seria o quilombo? Né? O quilombo é um pedacinho da África no Brasil. Certo? Esse pedacinho da África no Brasil, ele é chamado de quilombo. Certo? Então, quer ver? O quilombo, ele foi o quê? Ele foi o símbolo máximo de resistência. Certo? De resistência. Certo? O quilombo, ele foi o símbolo de resistência. E ele teve uma organização cultural. No quilombo existia a liderança. E o quilombo, ele era totalmente acolhedor. Certo? O quilombo, ele acolhia as pessoas. O quilombo, ele resgatava as pessoas. O quilombo, ele dava condição dos ex-escravizados realizarem seus cultos, realizarem seus rituais. O quilombo, ele tinha uma estrutura sólida. No quilombo,
existiam cerca de 50 mil pessoas quilombolas. 50 mil pessoas. Ou seja, eram diversas comunidades que se reuniam e formavam um quilombo. Um quilombo muito grande que teve na região de Pernambuco foi o Quilombo dos Macacos. Sim, Quilombo dos Macacos, na região de Palmares, que logo mais se juntou e se formou o Quilombo de Palmares. Meus camaradas, até hoje tem quilombo. Nos dias de hoje, temos comunidades quilombolas. Nos dias de hoje. Hoje em dia, existe cerca de 3.524 quilombos nos dias de hoje. Eu vou repetir, cerca de 3.524 quilombos. É muito quilombo, meu camarada. É muito quilombo. E temos também, temos muitas famílias, temos muitas pessoas que são remanescentes de comunidades quilombolas. Aonde ficavam a maioria desses quilombos? Goiás, Rio de Janeiro, Pernambuco, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo. E por outras regiões do país, não menos importantes, todas têm a mesma importância. Todos são quilombolas. E assim, no quilombo também existiam indígenas do quilombo. O quilombo ele era uma grande mãe, ele aportava todo mundo, recebia todos. O rei quem mandou matar todo mundo que fosse de cor. Oguiê, meu pai, força zumbi, salve Gangazumba. Agora nós vamos entrar em outro recorte que diz respeito ao quilombo, né? Se existe o quilombo, no quilombo existem os quilombolas. E se existem os quilombolas, existem os líderes do quilombo. Os líderes, sim, os quilombos, eles eram regiões independentes, como eu disse. Mas todos tinham um líder. E quem era o líder do quilombo? Primeiramente, o líder do quilombo, ele era Gangazumba. Sim, Gangazumba, né? O rei Gangazumba, ele dispensa apresentações, né? O rei Gangazumba, ele é notório, ele é estrategista. Ele foi um dos mais sábios líderes do quilombo de Palmares. Só que o rei Gangazumba, ele, cansado de tanta guerra, cansado de tanta luta, ele buscava paz para o seu povo. Ele buscava fraternidade, mesmo em terra distante. Caso vocês não saibam, o rei Gangazumba, ele foi proclamado rei. Ele é filho da princesa Aqualtune, que foi trazida escravizada de lá da África. E mesmo enquanto escravizada, ela comandou uma rebelião e libertou muitos escravos, centenas de escravos, de pretos escravizados. E com isso, Gangazumba foi o nosso grande líder, o líder do quilombo de Palmares. E como eu estava contando, Gangazumba, como ele estava cansado de tanta guerra, cansado de tanto lutar, de tanto ver seus irmãos morrerem, ele aceita
fazer um acordo com a coroa. Sim. Ele acreditou nos portugueses. E ele foi enganado, ele foi iludido. Infelizmente ele foi iludido. Ele fez um pacto querendo paz. E nesse pacto, somente ele e os quilombolas perderam. É uma história muito linda, é uma história muito vasta. E com certeza dispensa apresentações. Eu estou só dando apenas uma pincelada. E pós Gangazumba ter feito o acordo, muitos não o seguiram, muitos não aceitaram o seu pacto de paz. E com isso ele foi deposto. Ele deixou de ser o rei, o líder do Quilombo de Palmares. E assim que ele deixou de ser o líder do Quilombo de Palmares, abriu vaga para o Quilombo de Palmares. Olha lá, vamos ouvir o silêncio de Palmares. Vamos ouvir o silêncio de Palmares. Porque Palmares agia em silêncio. E após Gangazumba ser deposto, o seu sobrinho assume. Ou seja, Zumbi era o que tinha de melhor em Palmares. Ele aprendeu com o melhor dos líderes. Ele vindo de família real, de família nobre também. Pois era filho de Aqualtune. Aliás, era sobrinho de Aqualtune. Era sobrinho neto de Aqualtune. Era sobrinho de Gangazumba. E assim Zumbi, que também é o nosso guerreiro, nosso líder guerreiro, nosso rei. Zumbi é o símbolo da resistência preta até os dias de hoje. É o nosso maior símbolo contra a luta contra a escravidão, contra o genocídio do povo preto. E com certeza ele dispensa apresentações. Com certeza, um grande líder, um grande líder. E aí Zumbi, ele comanda os exércitos de Palmares, os palmarinos, os quilombolas, durante 20 anos, longos 20 anos. Ele comanda e ele luta e ele resiste. Zumbi é símbolo de luta, é símbolo de força, símbolo de resistência. Zumbi. Zumbi. Só que Zumbi, ele resiste e Zumbi foi traído. Zumbi foi traído. Capturaram alguns quilombolas. E esses mesmos quilombolas, mediante a tortura, entregaram a localização de Palmares, que ficava na serra, que fica na Serra da Barriga, divisa de Alagoas com Pernambuco. E com isso, Zumbi teve que fugir e se esconder. Zumbi resistiu nessa empreitada, ele mais alguns quilombolas. Então Zumbi permanece durante 1 ano com seus quilombolas em fuga, mudando de região a região e resistindo a constantes investidas pelos portugueses. Só que numa dessas investidas, eles pegam Zumbi. Zumbi é morto, é decapitado e a sua cabeça é exposta em praça pública. Mas Zumbi vive. Enquanto tiver a luta pela escravidão,
zumbi vai viver. Existe um zumbi dentro de cada um de nós. Zumbi é resistência. Zumbi é luta. Zumbi é vitória. Zumbi é ancestralidade. Viva Zumbi! Viva Palmares! Meus camaradas, agora eu vou voltar a lhes falar, né? Após muito sofrimento, após muita luta, muita resistência, no período da escravidão, tivemos leis idealizadas por abolicionistas, sim. Existiam pessoas conscientes que não concordavam com a escravidão. Com certeza existiram, e essas pessoas criaram algumas leis, certo? Eu não sei quem são todas as pessoas, porque eram inúmeras pessoas que lutavam contra a escravidão. Mas eu vou estar citando algumas leis, tá legal? Primeiramente, foi a primeira lei que surgiu, foi a Lei Eusébio de Queiroz. Essa Lei Eusébio de Queiroz, ela por pressão da Inglaterra sobre a coroa portuguesa e sobre o Brasil, ela proibia o tráfico de negros escravizados ou de pessoas escravizadas vindas da África. Então se instituiu a proibição do tráfico perante o Atlântico. Maravilha, né? Já se vê uma pequena luz no fim do túnel, ou seja, já não vinham mais negros escravizados. Após essa lei, Eusébio de Queiroz teve uma outra lei, que foi a lei do ventre livre, certo? A lei do ventre livre. Ou seja, o que seria a lei do ventre livre? Seria a lei de que qualquer filho que nascesse de mulheres escravizadas, eles seriam livres, nasceriam livres. Existem as controvérsias mediante essa lei, e eu vou estar apontando. Se a criança nascia livre, para onde essa criança ia? Quem iria cuidar dessa criança? Ou seja, ela nasceria livre, mas ela permaneceria no cativeiro, continuaria na senzala. Então veja bem, é uma lei muito controversa, sabe? É o meio que toma lá da cá, sabe? É uma faca de dois gumes, sabe? Você nasce livre, só que você não tem sua liberdade. Você continua preso, vai ser criado como um escravo, vai ser tratado como escravo e vai continuar na senzala. Os que não continuariam nas senzalas, após atingir uma certa idade, para onde essas pessoas livres iriam? Ou essas crianças livres? Será que tem alguma coisa a ver com tantos menores abandonados que existe hoje? Com tantas favelas, tantos morros, tantos guetos que se formam hoje em dia, que já vêm formados desde hoje em dia, porque as favelas, os guetos, elas vêm desde a época do período da escravidão. Ou seja, quem fosse liberto, quem estava livre, ficava às margens. Meus camaradas, temos que pensar. Após, tivemos uma outra lei, que foi a lei dos sexagenários. Ou seja, pessoas escravizadas acima dos 60 anos estariam livres, seriam libertados. Mas veja bem, se uma pessoa em regime de escravidão,
ela não completava, ela não chegava a 35, 40 anos. Né? Então, é uma das leis mais controversas que eu já vi. Né? Porque para se aprovar uma lei dessa, é a mesma coisa que uma prisão perpétua, a morte perpétua. Porque eram raros casos de pessoas escravizadas que atingiam essa idade. E após muita pressão dos abolicionistas, muita pressão mesmo, muita pressão, muita gente envolvida, muita gente boa envolvida, muitas pessoas que eram aristocratas que estavam envolvidas. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel foi obrigada a assinar a Lei Áurea. Obrigada. Ouviram com todas as letras. Porque uma pessoa que faz parte da monarquia, né, ela não vai querer perder os privilégios, né? Não vai querer perder os privilégios. De forma alguma. O patriarcado, a elite, nunca abre mão de seus privilégios. E o privilégio que ela tinha, o que seria? Ter milhões de escravos. E hoje em dia nós observamos, né, quem descende da coroa, né? Essas famílias que são descendentes da coroa, que até hoje, o bairro de Petrópolis, no Rio de Janeiro, as pessoas são obrigadas a pagar para eles, para morar. É um absurdo. Isso é um absurdo, isso é um crime. Sabe, um país que se instaura a democracia, existe uma família real simplesmente para a classe trabalhadora bancar. Ridículo isso. Mas, enfim, se instituiu a Lei Áurea, que acabou com a escravidão preta no Brasil. Só que, veja bem, será que a escravidão acabou? Assim que a escravidão acabou, não houve um processo de reparação. Para onde essas pessoas foram? Como eu já disse anteriormente, elas foram para os guetos, elas foram para as ruas. Então, ou seja, se instaurou a miséria. E os poucos que conseguiam trabalhar, trabalhavam no mesmo regime de escravidão e no regime de servidão, ou seja, muitos trabalhavam a troco de um prato de comida. A troco de um prato de comida. No Brasil, não existe reparação para a população preta. Quase 400 anos de escravidão, o último país a libertar os escravos e não temos reparação. Então, acredito que seja algo para pensarmos, para refletirmos, né? Nos dias de hoje, isso ainda não foi feito. Então, é inacreditável. Meus camaradas, agora eu vou citar algumas pessoas, alguns abolicionistas, que foram responsáveis por fazer toda essa pressão, toda essa luta, toda essa guerra em prol da liberdade do povo preto no Brasil. Eu não sei o nome de todos, certo? Eu não sei o nome de todos. Sei que vai faltar muita gente boa nessa lista, mas eu fiz uma pequena lista, tá legal? E vamos acrescentar mais nomes, porque pessoas boas, pessoas que somam sem duelo dessa corrente, merecem ser lembradas. Então vai lá. Joaquim Nabuco, abolicionista. Luiz Gama, abolicionista. José do Patrocínio, abolicionista. André Rebouças, ou melhor dizendo, os irmãos Rebouças, né? Os engenheiros, abolicionistas. Rui Barbosa, abolicionista. Aristides Lobo, abolicionista. Castro Alves, abolicionista. João Klepp, abolicionista. A capoeira, a navalha
ela já teve um grande significado e tem até os dias de hoje, né? Sou franco a lhes dizer que tem uma linha na capoeira que são os navalheiros, né? Que são pessoas que andam com navalha e jogam com navalha. Quem são essas pessoas? Eu não sei, eu não conheço. Eu não conheço. Você conhece? Eu não conheço. Os navalheiros, né? Quem anda com navalha, quem gosta muito de brincar com navalha, né? Então, pessoal, vamos entrar aqui, ó. Então, a hora que nós falamos sobre os navalheiros, sobre a navalha, a gente entra num outro recorte, realmente, que é da história da capoeira, né? A gente entra num recorte que a gente vai estar falando da capoeira no período República. Ou seja, a capoeira pós-escravidão, né? Como ficou essa história da capoeira pós-escravidão, né? Como ficaram os capoeiristas? Qual se deu o destino? Então, os capoeiristas, eles eram recrutados para a monarquia. Pessoal, vou só dar um recorte, um apanhado, só para vocês terem a percepção, uma noção histórica. Eu não estou me aprofundando em nada, não estou me apegando em data, entendeu? É apenas um conto, é apenas uma história, entendeu? Mas tudo dá para ser comprovado, tudo dá para ser pesquisado e com carinho se chega lá, tá joia? Então veja bem, as maltas de capoeira, elas tiveram grande importância na política. Sim, era uma época em que cada freguesia tinha uma malta. O que é freguesia? Freguesia é cada região, cada bairro, cada gueto, cada rua, cada localidade. E aí, em um determinado tempo, em uma determinada política, uma determinada eleição, se instituiu que as pessoas votavam, não era que nem hoje, o voto velado, não. O voto era dito. Certas pessoas, elas iam até o local, eu voto em fulano, eu voto em Betânia, eu voto em ciclano. E aí, as pessoas, por muitas vezes, elas eram intimidadas pelas maltas. Pelas maltas que eram contratados por políticos. Para o quê? Para dibrar, para burlar as eleições. Então, ou seja, os capoeiristas, eles recebiam muita grana para estar fazendo isso. Os capoeiristas da época, né? Eles recebiam muito dinheiro para estar realizando essas histórias. E em uma ocasião, né, um político, ele foi acusado de estar utilizando a malta. Né? Ele foi acusado de utilizar a malta para burlar as eleições. Aí apontaram para ele e falaram: essa sua gente aí burlou as eleições, ficou intimidando, ficou tumultuando, deixou, sabe? Criou aquele caso. Essa foi a primeira vez que alguém assumidamente disse que utilizou malta. Um político. Certo? No Brasil, República. E aí o cara prontamente ele levantou, ele falou: essa é minha gente não. Essa não é minha gente. Essa é a flor da minha gente. Flor da minha gente. E aí ficou a malta flor da gente. Certo? Que é a flor da minha gente, ou seja, é a elite da minha gente, ele falou. É o que eu tenho de melhor. O meu melhor pessoal é esse. Ou seja, ele glorificou, se vangloriou pelo fato de estar se utilizando da malta e deu um patamar, deu uma certa estabilidade, né? As maltas. E aí, ó, e a gente tinha as maltas, as mais famosas, né? Além deles utilizarem a navalha, eles utilizavam um porrete, certo? Um bastão porrete de Petrópolis.
e eles também utilizavam-se o jogo da capoeira, né? Eram exímios capoeiras. E aí nós tínhamos os nagoas, que eram os capoeiristas, geralmente os capoeiristas baianos vindos da Bahia, e tínhamos os guaiamuns, que era uma outra espécie de malta, que já vinha de descendentes africanos, ou até mesmo africanos realmente, que incorporavam essa malta, certo? Então a malta, ela tinha tudo isso, tinha os guaiamuns e tinha os nagoas, né, para estar fazendo parte dessa malta. E realmente a malta, eles davam um verdadeiro trabalho, né, nas questões das eleições e por aí mais. Temos também outro caso, que é de um exímio capoeira, que assim, os capoeiristas, que também ele agia sozinho também, que era o famoso Manduca da Praia, né? Ele burlava as eleições, ele tinha uma banca de peixe, ele tinha uma total influência mediante a capoeira e as ações que ocorriam na cidade, inclusive na política. Meus camaradas, eu vou estar fazendo um pequeno recorte também de uma pessoa célebre que não necessita apresentações. Tá legal? Eu vou estar falando de Vicente Ferreira Pastinha. Sim, Mestre Pastinha, né? Mestre Pastinha, ele iniciou a capoeira. Olha que peculiar, né? Mestre Pastinha iniciou a capoeira porque ele, quando ainda menino, né, ele teve a diferença com outro menino que era maior que ele, e aí ele acabou levando uma desvantagem desse menino. E ele tem a desvantagem desse menino, um velho africano que o viu levar essa desvantagem e viu o pequeno Pastinha chorando de raiva, chamou o Mestre Pastinha e ofereceu ensinar a capoeira. Mas ele não ensinou só a capoeira para o Mestre Pastinha. Ele ensinou a filosofia africana. Ele ensinou como utilizar a capoeira, como pensar como capoeira. E a biografia do Mestre Pastinha também dispensa apresentações. Certo? Acho que assim, é uma figura que é célebre no mundo da capoeira, é uma figura imortal na capoeira, e todos valorizam o Mestre Pastinha. Só que Mestre Pastinha, meus camaradas, ele teve um final triste. Certo? Ele teve um final triste porque ele foi expulso de seu espaço onde ele dava aula. Sim, a Prefeitura de Salvador o expulsou do seu local. E aí Mestre Pastinha morreu cego, morreu de banzo, só não foi enterrado como indigente porque Dona Alice, baiana do Acarajé, esposa de Mestre Pastinha, colocou o tabuleiro na rua de Acarajé, vendeu os acarajés e deu enterro digno para o Mestre Pastinha. E aí Mestre Pastinha, ele teve muitos formados, pessoas assim que são realmente pessoas notórias na capoeira. Temos, não vou falar todos, vou falar apenas alguns. Temos Mestre João Pequeno, temos Mestre João Grande, que graças aos orixás ainda está conosco. Temos Mestre Curió e tantos outros, não menos importante, e que entraram na escola de Mestre Pastinha. Na escola de Mestre Pastinha também tiveram pessoas célebres que circularam por lá. Dias Gomes, Machado de Assis, Caribé, meus camaradas, Caribé, o grande pintor, o grande poeta da capoeira, Caribé. Caetano Veloso, também em uma de suas obras, cantou o Mestre Pastinha. E tantos outros que incluem Mestre Bimba,
Olha, quando eu falo em Mestre Bimba, meu corpo se arrepia. Mestre Bimba, sim, o mestre da capoeira regional, nosso mestre, nosso patrono, certo? Mestre Bimba. A Mestre Bimba, acho que a capoeira deve muito a seu Bimba, né? A capoeira deve muito a seu Bimba, pois seu Bimba, com muito estudo, né? Com muita pesquisa, ele era angoleiro, certo? Todo capoeirista, né? Daquela época foi angoleiro, ou nem angoleiro, porque só existia uma capoeira, que era capoeira. Só que Mestre Bimba, depois de muito estudo, Mestre Bimba criou a regional. E a capoeira, após as maltas, né? A capoeira ela entrou no Código Penal. A capoeira, ela foi proibida. A capoeira, ela foi criminalizada. E Mestre Bimba criou a capoeira regional, que a capoeira regional conquistou toda uma legião de fãs, certo? O Mestre Bimba, ele conseguiu com a capoeira regional tirar a capoeira da marginalidade. Mestre Bimba colocou a capoeira como o esporte nacional. Mestre Bimba era um lutador. Pai de Mestre Bimba lutava batuque. Então Mestre Bimba, ele sistematizou a capoeira. Ele criou as sequências e através das sequências, Mestre Bimba apresentou para o presidente, comoveu todo mundo. As pessoas viam que realmente era uma luta, era esporte, era educação, era algo que a capoeira necessitava para aquela época e necessita, né, até os dias de hoje. Tanto quanto Pastinha, né, falar de Mestre Bimba é um orgulho, é uma alegria, é uma pessoa que assim, que não precisa, assim, existe muitas coisas, muitas biografias a respeito de Mestre Bimba, então eu apenas faço um recorte, certo? A respeito de Mestre Bimba, porque Mestre Bimba está mais que apresentado e representado, tá legal? Então, Mestre Bimba, o criador da regional. E aí Mestre Bimba também, né, ele teve muitos formados, muitas pessoas que o seguem, que jogam a capoeira regional e fazem de uma forma correta, né? E aí Mestre Bimba, ele criou na escola dele, ele tinha algumas regras, né? Ele criou algumas regras, pois Mestre Bimba era um homem muito sistemático, certo? E Mestre Bimba criou sistemas através das defesas, os ataques, apresentou, tinha o jogo de cintura desprezada, tinha o jogo de balão. Mestre Bimba introduziu a formatura na capoeira. Realmente Mestre Bimba foi ímpar na capoeira. Ímpar. Uma figura ímpar, uma figura digna de se lembrar, de se comemorar. Só que Mestre Bimba, no seu final da vida também, né, Mestre Bimba já estava numa idade avançada, quando as portas se fecharam para Mestre Bimba, né? Mestre Bimba tinha uma família muito grande, muito numerosa. E aí Mestre Bimba recebeu um convite para estar indo para Goiânia. Porque ele na Bahia, porque assim como o Mestre Pastinha, a Bahia não acolheu o Mestre Bimba, né? Ou seja, né, eu digo a Bahia porque estava na Bahia. Porque assim, nós que somos capoeiristas, nós que somos artistas populares, ninguém nos acolhe, nada nos acolhe, sabe? Não tem estado que nos acolhe, não tem ninguém, não tem prefeitura, ninguém, né? Geralmente o nosso fim, geralmente é essa, se os nossos alunos, sabe, as pessoas que nos admiram não contribuem, geralmente essas pessoas têm um final muito triste, como foi o de Mestre Bimba, né, que foi para Goiânia, aliás, né, para restabelecer o seu trabalho lá. Só que Mestre Bimba acabou levando 23 pessoas. Acabou levando 23 pessoas para Goiânia. E aí as coisas não acabaram dando muito certo. Não cabe a mim fazer um juízo de valor a respeito disso, entendeu? Porque assim, é algo que tem que ser
discutido, deve ser conversado, deve ser respeitado, né? A questão, a história de Mestre Bimba, a história de quem estendeu a mão para Mestre Bimba. Isso eu quero frisar muito bem. E aí com isso, né? E aí Mestre Bimba, durante uma apresentação, ele sofreu um derrame, né? Ele teve, sabe, ele passou mal, se convalesceu. E aí Mestre Bimba também, como Mestre Pastinha, acabou vindo a falecer em uma situação difícil, uma situação ruim, né? Mas Mestre Bimba, ele é exaltado no mundo inteiro, né? A luta regional baiana, ela conquistou o mundo. Mestre Bimba devolveu à capoeira o patamar que a capoeira sempre mereceu. E aí juntamente com a capoeira Angola, hoje em dia nós vemos a capoeira regional e a capoeira Angola no lugar que elas merecem, né? Então, assim, temos que ser gratos realmente à capoeira, temos que ser grato a Mestre Bimba, temos que ser grato a Mestre Pastinha, pelo legado, por toda a história, por todo o patrimônio. O quê? Patrimônio? Mas o que é patrimônio? Ah, é? Patrimônio, é isso aí mesmo. A capoeira, em 2008, ela foi tombada, né? Ela foi tombada pelo IFAM. Na época o ministro era Gilberto Gil e o presidente do IFAM era Luiz Fernando, tá legal? E ele teve o carinho, ele teve a responsabilidade de estar tombando a capoeira, de tornar a capoeira patrimônio, e de lá surgiu o dossiê salvaguarda de mestres e ofícios. Isso em 2008, né? Então, existe o site do IFAM que tem todas as informações, né, mais detalhadas e todos podem buscar e podem procurar. Eu era o presidente do IFAM durante o processo de reconhecimento do ofício dos mestres e da roda de capoeira como patrimônio brasileiro em 2008. Foi uma ação necessária que se inscreveu numa construção mais ampla do patrimônio que se iniciou com o tombamento do terreiro Casa Branca em Salvador. O patrimônio precisa refletir a complexidade e a diversidade do Brasil. E se de fato nós temos uma contribuição singular para a humanidade, culturalmente, a capoeira é o nosso melhor exemplo. Em 2014, a capoeira ela se tornou Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. É isso aí, meus camaradas. Pela Unesco, ela se tornou Patrimônio Cultural da Humanidade. Então, ou seja, a capoeira ela é reconhecida mundialmente. Axé, meus camaradas. Muito axé. Esse é o momento mais que especial, né? É a hora que eu estarei citando a ancestralidade das guerreiras na capoeira. Sim, as amazonas da capoeira. As mulheres que sempre estiveram presentes nas rodas, sempre fizeram parte da capoeira e elas têm o seu lugar na história, o seu lugar merecido na história da capoeira. Estão construindo história até os dias de hoje, tá joia? Todos sabemos que a capoeira, né, é um universo de predominância masculina. O mundo é machista, né? Então, se o mundo é machista, a capoeira não seria nada diferente, né? Temos excelentes mestras de capoeira, professoras de capoeira, alunas de capoeira, que estão rompendo esses paradigmas. Só que esses paradigmas, eles não estão sendo rompidos agora. Eles têm uma ancestralidade, eles têm uma história. Então aqui eu reuni alguns poucos nomes de algumas mulheres que realizaram história pela capoeira. Tá joia? Elas têm algumas citações. Eu tenho um material vasto sobre isso. Só que se eu fosse citar tudo, vai dar mais de 2 horas de vídeo só para falar das meninas, das mulheres. Então eu, com maior carinho, com maior respeito,
vou estar citando algumas dessas mulheres. Tá joia? Então olha aqui, ó. A primeira que irei citar é sobre uma mulher. Foi em 1876. Foi o registro mais antigo que eu encontrei, cujo nome é Jerônima. Tá legal? Jerônima. Então ela foi uma mulher que ela atuou na capoeira e ela tem seu lugar de destaque. A outra é a Júlia Fogareira, certo? Que ela é bem cantada nas rodas de capoeira e também tem seu lugar de destaque. Uma outra também que é bem famosa, também nas rodas de capoeira, nas músicas de capoeira, inclusive Mestre Pastinha e muitos outros mestres cantam em sua homenagem. Maria 12 Homens, certo? Temos também Adelaide Presepeira. Sim, Adelaide Presepeira. E ela foi navalheira, meus camaradas. A grande maioria dessas mulheres jogava navalha. Tivemos também Maria Salomé, um grande nome também na capoeira. Maria dos Anjos, perigosíssima também. Rosa Palmeirão, veja bem, Rosa Palmeirão foi capoeira, né? Tem conto sobre Rosa Palmeirão. Temos Ana Angélica, cujo apelido dela Endiabrada. Temos Almerinda também, uma outra capoeira que também ela tem o nome gravado na história da capoeira. Temos Francisca Albina, vulgo Chicão. Veja bem, vulgo Chicão, como eu disse, a capoeira é um ambiente machista desde sempre, então muitas delas recebem um apelido um tanto masculinizado. Tá joia? Só que Francisca Albina dos Santos, vulgo Chicão, como era conhecida nas rodas e na capoeiragem, ela bateu no famoso Pedro Porreta, para ver como Porreta era mulher, entendeu? Venceu o Pedro Porreta. Temos Antônia Catu, que também é uma excelente capoeira. Maria Isabel, também uma outra guerreira. Temos Zefirina, certo? Que ela brigou com Idalina do Sacramento. E temos muitas outras, meus camaradas, muitas outras. Certo? Então eu cito com maior respeito o nome dessas mulheres da capoeira. Ou seja, a luta das mulheres é desde sempre. Tá joia? E a luta sempre continua. Muito axé para todas as mulheres. Axé, axé. Meus camaradas, laroiê para vocês. Agradeço por esse trabalho, essa oportunidade. Os que acompanharam, acredito que tenha alguma coisa tá acrescentando. E é isso aí, meus camaradas. A capoeira, ela é uma história, tá legal? Ela é uma história. E simplesmente ela foi uma história que ela foi narrada por mim. Então, ó, eu sou o mestre Peroba, tá legal? Eu sou apenas um capoeirista, eu sou um aprendiz dessa arte, tá legal? Cada dia eu aprendo um pouquinho. E eu tenho uma única função na capoeira: fazer a ressignificação da história do povo preto, certo? É a história da capoeira contada por um capoeirista. A história da capoeira, a história do povo preto, a história do Brasil, contada através de um brasileiro que teve ancestrais que fizeram parte, que foram escravizados. Tá legal, meus camaradas? Há 4, 5 gerações minhas, certo? Tanto de pai quanto de mãe foram escravizados. Então, assim, quando eu faço um recorte, eu retrato um pouquinho referente à escravidão ou qualquer outro assunto que leve essa temática, realmente é com muita emoção, é com muito respeito, é com muito amor, é com muito carinho. Pois eu estou apenas contando a história dos meus ancestrais. Eu estou contando a minha história, né? Eu estou trazendo a minha narrativa. E se eu trago a minha narrativa, é porque eu não aceito outra narrativa. Eu escuto
outras narrativas. Mas é muito mais fácil você ouvir uma narrativa de quem está sempre oprimindo, né? Sabe, de quem tem a máquina na mão, de quem está sempre no poder. Agora temos que ouvir também a narrativa de quem teve a família escravizada. A narrativa de quem a capoeira corre na veia. É isso aí, meu camarada. Muito axé a todos. Laroê. Oxalá. Axé.